Enquanto viveu, o arquiteto Oscar Niemeyer nunca parou de trabalhar. Ele inovou nas possibilidades do uso do concreto e ganhou prestígio internacional. As obras estão espalhadas por todo o mundo. O concreto armado e a curva. Elementos que Oscar Niemeyer uniu e que se tornaram a marca de seu traçado. Na dureza da forma, o arquiteto lapidou o movimento e criou uma arquitetura própria, original, o denso, suspenso no ar. E quando o Niemeyer começou a fazer os seus projetos, ele começou a criar curvas na arquitetura, curvas, fazer coisas que ninguém imaginava que pudesse fazer. O primeiro projeto, no início da carreira, foi a sede do Ministério da Educação e Saúde, no Rio de Janeiro, o edifício Capanema. Aqui já estavam presentes elementos marcantes da obra dele: os pilotis, o vão livre, as amplas janelas que levam a luz para o interior. Mas foi o Conjunto da Pampulha, em Belo Horizonte, o primeiro grande trabalho da carreira de Niemeyer. Dali surgiu uma união que mudaria a história do país. O bairro foi construído na década de 40 a pedido do então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek. Niemeyer desenhou um cassino e um clube. Também incluiu uma casa de baile para o povo. Tanta modernidade chocou os mineiros à época. Mas foi a igrejinha de São Francisco de Assis, às margens da lagoa, que causou mais polêmica. É célebre a história da Igreja da Pampulha, que não foi sagrada pela cúria local, exatamente porque ela era uma igreja muito diferente das outras igrejas. O folclore da época fala que era uma igreja feita por um ateu, um comunista, então se agregava ao espanto das formas, se agregava também a ideologia política e toda a questão ligada à personalidade do Oscar Niemeyer. O Conjunto da Pampulha deu fama internacional ao arquiteto. Em 1946, ele apresentou um projeto para a construção da sede das Nações Unidas em Nova York, elaborado em conjunto com o arquiteto franco-suíço Le Corbusier, pai do concreto armado. Em 1951, a maior estrutura de concreto armado do Brasil rasgava o céu da metrópole. O edifício Copan, em São Paulo, é até hoje o maior residencial da América Latina. A forma sinuosa do concreto se impunha aos ângulos retos da selva de pedra. Mas foi aqui em Brasília que o gênio da arquitetura pôde erguer sua obra-prima. Na década de 50, Juscelino Kubitschek decide tirar do papel o sonho de construir a capital federal no centro do país. Aqui na Praça dos Três Poderes, Oscar Niemeyer colocou de um lado o Palácio do Planalto, onde fica o presidente da República. De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, representando o Poder Judiciário. De frente para a cidade, imponente, deu lugar de destaque para a Casa do Povo, o Poder Legislativo. Ele comparece para a cidade como se fosse um monumento, uma escultura. De lá você não vê janelas, nem porta, nem campainha. Então você vê o branco dos dois edifícios em paralelo, você vê as duas cúpulas das duas casas do parlamento, brancas, alvas, sem janelas, que denotem a escala humana. Em todos os palácios da capital, as colunas que viraram marca registrada do gênio impressionaram o ministro da Cultura francês. Que o André Malraux chega no Brasil e diz assim, que essas colunas são os fatos mais importantes desde as colunas gregas. Na catedral, mais uma amostra da genialidade. O arquiteto optou por gomos de concreto, vidro e nada mais. É uma obra feita de uma única peça, aquele gomo curvo, que você vê que vai até o chão, que se repete igualzinho 16 vezes e que em cima ainda tem essa sutileza. Um fica em pé porque se apoia contra o outro. No Memorial JK, a primeira escultura feita por Niemeyer. Juscelino acena para os brasilienses. Com a ditadura militar, Niemeyer se mudou para Paris em 1966. Lá desenhou a sede do Partido Comunista Francês. Os projetos internacionais ganharam fôlego. Na Argélia, recém-independente, projetou a Universidade de Constantine e uma mesquita no mar. No início dos anos 80, na volta ao Brasil, ergueu a Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. 7 anos depois, traçou um memorial em São Paulo, o da América Latina, com suas veias abertas. Ainda na capital paulista,
desenhou o complexo arquitetônico do Ibirapuera e fez uma imensa marquise serpentear o conjunto da obra. O Ibirapuera aqui em São Paulo tem aquela marquise que une, né, as diversas construções, né, os pavilhões que tem lá, e aquela marquise é uma coisa única no mundo. Em 1991, Niemeyer dá mais um presente ao Rio de Janeiro, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, um encaixe perfeito entre o traço suave do arquiteto e as linhas arredondadas do Pão de Açúcar. Cerca de 10 anos depois, complementando o museu, deu forma ao Caminho Niemeyer, um complexo cultural formado por um teatro, um memorial, pela sede da Fundação Oscar Niemeyer e pela Praça JK. Entre suas últimas construções está o Museu Nacional de Brasília, de 2006. O mezanino é suspenso, mas nem todo mundo gostou. O museu tapou a catedral. Todo gênio tem um dia que ele não está tão gênio. Em 2011, projetou o Centro Cultural de Astúrias, na Espanha. Existem bons arquitetos no Brasil, importantes, mas talvez nenhum tenha sabido representar tanto esse mimetismo da natureza da gente, essa condição riquíssima da nossa etnia, da nossa mistura humana. Então, tudo isso você tem presente na obra do Oscar Niemeyer. Não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura, inflexível, criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual, a curva que encontro no curso sinuoso dos nossos rios, nas nuvens do céu, no corpo da mulher preferida. De curvas é feito todo o universo curva de Einstein.